primeiro vídeo, nós refletimos sobre o ponto de saúde em pensarmos sobre a morte. Então agora a nossa questão é: quando que pensar na morte é prejudicial e pode sinalizar um risco de suicídio? É quando a nossa função psicológica chamada razão perde o senso de proporção das coisas, quando parece que não há uma luz no fim do túnel, como é o termo que nós gostamos de usar, né? Quando parece que nós estamos, não tem outra saída a não ser morrer. E aí nós estamos falando de um risco, né? Quando esse pensar na morte nos joga, de fato, para a morte, né? A gente vai perdendo o desgosto pela vida, o desgosto por trabalhar, o desgosto por amar as pessoas que estão ao nosso redor, o desgosto pela nossa própria vida. Então, esse desgosto que às vezes se manifesta de diversas maneiras, né? Mas sobretudo por aquilo que acontece dentro da nossa cabeça, né? Que é o quê? É perder o senso de proporção das coisas. Eu começo a olhar para o mundo e a ver que eu não tenho força para lidar com a minha realidade. E aí a única saída que parece é morrer. Aí nós estamos falando de um desejo de morte e não de um desejo de vida. Então, quando a gente percebe que a nossa razão está sendo sucumbida e a gente não consegue mais olhar para a realidade sem pensar que eu sou uma formiguinha e que não tenho força nenhuma para sobreviver a essa realidade, o meu senso de proporção, o meu senso de realidade e a minha razão estão precisando de cuidados, né? E é aí que eu preciso procurar uma psicoterapia, eu preciso procurar uma ajuda profissional para que esse profissional ajude a abrir a minha visão a respeito da minha própria realidade e para que a minha função psicológica chamada razão possa de novo voltar à atividade normal, natural, que é medir as coisas com uma certa proporcionalidade da realidade, né? Então eu preciso olhar para isso, né? Então escutar os nossos sentimentos. E é isso que se dá no processo de psicoterapia, né? Escutar os sentimentos que estão aparecendo dentro do meu peito, que surgem na minha cabeça, escutar e nomear esses sentimentos, né? Sentimentos que são muitas vezes difíceis de falar, de dar um nome. A gente fica confuso, a gente só sente. E esse sentir às vezes vai nos levando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, a gente vai perdendo o gosto pela vida, né? Então, esses breves minutos foi para a gente pensar sobre isso, né? Nessas 3 coisas importantes. Lá no primeiro vídeo nós falamos do ponto saudável, que é pensar na morte. E agora, nesse segundo vídeo, nós falamos do ponto negativo, né, do ponto de alerta sobre pensar na morte, que pode indicar ali um sinal para um risco de suicídio, para um risco de pensamento suicida. Claro, isso foi de uma maneira geral, esses breves minutos no qual pensamos, refletimos sobre 2 características de pensar na morte, uma característica muito saudável que nos joga para a vida, que nos faz desejar viver, e a outra característica de pensar na morte que nos joga para baixo, para uma tristeza e para um desejo de morte realmente. Então, e qual é o sinal, né, que precisa de cuidado no campo da saúde mental, né? A função psicológica chamada razão, né? Essa faculdade da alma chamada razão, que vai perdendo o senso de proporção e a gente vai alterando a percepção da realidade. Eu preciso cuidar dela.